Fala, galera, voltando aqui no canal do Falso 9. Obrigado aí por clicar no vídeo, né? A gente peço para se inscrever no canal. Muita gente assiste tudo que eu faço, mas não se inscreve, então eu agradeço se puder se inscrever para a gente crescer. Dá o like aí, compartilha com teus amigos. A gente está chegando agora com a análise de dados, né, e da partida entre Atlético Goianiense e Flamengo pela estreia do Campeonato Brasileiro. A análise vai ser bem aprofundada, pode ser que o vídeo demore um pouco mais do que tu está esperando gastar de tempo. Então, mete na velocidade vezes 2, que tu não vai ter muito prejuízo. Eu acabo falando muito devagar, então tu não vai ter prejuízo se tu botar na velocidade vezes 2, tá bom? Vamos seguir. Bom, o Flamengo entrou em campo, né, na formação dele de sempre, né, com dois volantes e o Andreas, né? O Andreas ele era responsável por ficar na frente desses dois volantes. O Flamengo nessa vez não fez a formação que fez contra o Atlético, contra o Sporting Cristal, onde teve um homem mais baixo para ajudar a saída de bola e jogou teoricamente com 3 volantes, mas na verdade com um volante e 2 meias. O Andreas ficou mais avançado, quase como um triângulo aqui, eu vou mostrar depois. Ele também tinha a responsabilidade de avançar o ataque pelo lado direito. Tá? O Gabigol na frente, o Arrascaeta de volta ao campo. E o Bruno Henrique não jogou nessa função aqui de ala. Ele foi um ponta, né? E defensivamente o time defendia na linha de 4, como sempre defendeu, tá bom? O Atlético Goianiense jogou no 4-4-2, que no momento ofensivo se transforma no 4-2-3-1, com a baixada do Jorginho e os dois pontas, Shailon e Léo Pereira, explorando as laterais, com o Wellington no comando do ataque. Aqui, pessoal, exemplificando para vocês a construção do Flamengo, né? Quem quiser vai poder ver os vídeos que eu botei desses lances do Twitter, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Aqui eu não posso colocar vídeos por questão de diretriz aqui da ferramenta. E aqui, ó, a linha de 3, né? Os 3 que fazem a saída de bola, a saída de 3, os 2 volantes, né? O Mateuzinho aberto de um lado, o Bruno Henrique está bem mais avançado do outro lado. Aqui, pessoal, o triângulo que eu falei para vocês, ó, os 2 volantes aqui, o Thiago Maia e o João Gomes, e o Andreas. E aí o Mateuzinho já avançado aqui, e ele vai acertar esse passe de primeira, né? O Flamengo já está em superioridade numérica no último terço, e ele vai acertar esse passe de primeira para o Andreas, que faz o cruzamento e não acerta, né? Não acerta o cruzamento, a bola vem atrás do Gabigol e o Bruno Henrique não chega a tempo, né? Isso foi uma jogada construída que o Flamengo tentou encaixar. Se você viu o pós-jogo do Sporting Cristal, se não viu, clica aqui que você vai ver. O Flamengo tentou encaixar essa jogada contra o Sporting Cristal e também quase entra. Dessa vez, de novo, quase entra aí. O André, se tivesse acertado o cruzamento, provavelmente teria saído pelo gol do Flamengo. Aqui, de novo, uma construção, uma saída de 3, com o Mateuzinho dando opção, o Bruno Henrique muito mais avançado, os 2 volantes. E olha quem está aqui, não é o Bruno Henrique, né? É o Arrascaeta. Para quem disse que o Bruno Henrique estava jogando de auxiliar de lateral, o Arrascaeta várias vezes fez essa função de dar amplitude pelo lado esquerdo, com o Bruno Henrique de atacante, que é o que tanto pedem, né? Olha aqui, a jogada segue, o Bruno Henrique está pelo comando do ataque, o Gabriel está aberto pela direita e o Arrascaeta aberto pela esquerda, né? Será que ele jogou de auxiliar de lateral mesmo? Ele teve uma presença na área igual, ele sempre tem. Aqui a saída de 3, né? De novo, o triângulo de meio de campo, para mostrar para vocês que foi essa a dinâmica, né? Geralmente, no jogo contra o Atlético com o Sporting Cristal, como o Sporting Cristal tentou marcar mais alto, esse triângulo era invertido, e aí tinha uma saída de bola com mais uma linha de passe, e aqui, como já está na segunda fase de construção, e o Atlético Goianiense não deu tanta dificuldade, o triângulo com a ponta para cima, né, com o Andreas centralizado na frente desses 2 volantes. O Andreas fez uma boa partida, infelizmente teve um erro capital novamente, mas ele fez uma boa partida. Aqui, pessoal, o trio de ataque, né? O Bruno Henrique é atacante, ele forma um trio de ataque junto com o Arrascaeta e o Gabriel, né? Então o Andreas, ele, na hora que ele puxa a jogada vem mais para o lado esquerdo, o Bruno Henrique já se lança à frente, né? E aqui, ó, acontece a ultrapassagem do Andreas pelo lado esquerdo, o Gabriel centralizado, o Arrascaeta centralizado, o Gabriel aberto com o Bruno Henrique também, né? E aí eu queria passar para vocês uma parte da marcação do Flamengo, né? O Flamengo foi mais agressivo na marcação. E isso também é necessário para que o time possa ter o Bruno Henrique pela ponta esquerda ali, né? E aí o Flamengo foi bem agressivo na marcação e correu bastante para frente, né? Tentou correr mais para frente do que no jogo contra o Sporting Cristal.
e aqui é uma jogada que o Flamengo vai amassar a saída de bola do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense até vai ter que recuar a bola depois no lance. Aqui, pessoal, eu queria falar sobre o gol sofrido, né? Aos 3 minutos do segundo tempo, o Thiago Maia comete a primeira vez esse erro, né? O que acontece? Um passe por dentro, pessoal, ele deixa o ataque em movimento de saída, né? E o meio de campo também está em movimento de saída. Quando o time perde a bola, a recuperação desse espaço é muito complexa, né? Aqui vocês podem ver os 3 homens do meio de campo do Flamengo. Esses aqui são os 4 homens do meio de campo do Flamengo. O Bruno Henrique já está projetado à frente e o Andrés do outro lado com os 2 volantes centralizados. Essa zona aqui, as costas do Bruno Henrique, ficam vazias nesse momento de transição. Então você precisa fazer a valorização da posse de bola, né? O Guardiola tem a regra dos 15 passes, porque ele diz que o ideal é que o time troque passes 15 vezes antes de avançar. Esse avanço muito rápido, ele gera trocação. O Flamengo acabou trocando demais. Esse foi o grande defeito do jogo de sábado, né? O Flamengo, que sempre foi muito seguro, acabou sendo trocador demais, mais do que deveria. E aí o Thiago Maia fez um lançamento aos 3 minutos por dentro, a bola não entrou e ela volta justamente na mesma zona, porque não dá tempo do meio de campo fazer o balanço, e aí o meio de campo decide subir a marcação, né? E continua o espaço aberto, né? Então, como a bola está descoberta, o ideal não era subir, era fazer o balanço o quanto antes, deixar esse cara livre para o Arrascaeta recompor aqui, ou para o Gabriel recompor aqui. E aí o time corre para frente novamente e acaba sofrendo uma jogada de grande perigo, né? O João Gomes chega bem atrasado, é driblado, e é jogada de grande perigo. E aí vem o lance do gol, exatamente igual, né? O Andrés faz um lançamento na hora que o Bruno Henrique está saindo e toda a linha saindo. O Léo Pereira está avançado e a bola vai voltar nas costas do Léo Pereira, né? Sem ninguém do meio de campo para proteger. Acontece o mesmo erro, né? O João Gomes acaba subindo a marcação também na hora, ao invés de fazer o balanço na linha de meio de campo. O Léo Pereira também acaba correndo para frente, o que está totalmente errado, porque a bola estava descoberta. E aí a bola vem aqui nas costas do Léo Pereira e é o gol, né, do Atlético Goianiense, sai desse lance. Aqui, pessoal, eu queria falar um pouco do Bruno Henrique, né? Muita polêmica sobre ele, então vamos falar sobre ele, né? Olha as ações com bola do Bruno Henrique, né? A grande maioria, a esmagadora maioria, foi no último terço do campo, né? Será que ele foi auxiliar de lateral esquerdo? Né? Ele tem pouquíssimas ações na parte defensiva, que geralmente em bola parada ou alguma recuperação quando o time estava marcando em bloco baixo, que foi raro nesse jogo. Então, quase o dobro das ações de meio de campo foram no último terço. Ele entra muito na área. Olha aqui, ele finalizou, ele perdeu gols. Olha aqui, comparando os 3 do ataque, o Bruno Henrique finalizou 2 bolas em gol das 3 que tentou, ganhou 2 duelos aéreos. A jogada aérea deveria ter sido mais explorada nesse jogo. E teve uma grande chance perdida, né? O Gabigol não conseguiu finalizar nenhuma bola no gol, finalizou uma e deu muito passe, ou seja, o Bruno Henrique foi mais finalizador do que o Gabigol no jogo. O Gabigol não perdeu nenhuma chance. O Arrascaeta finalizou 3, todas bloqueadas, passe decisivo deu 3 e deu uma assistência. Grande chance criada foram 2, só do Arrascaeta. Então o time produziu muito e o Bruno Henrique era um dos principais finalizadores das jogadas, e não o Gabriel, né? Então as pessoas precisam olhar um pouco mais para o campo, né? Aqui as zonas do jogo, do lado esquerdo, vejam como 41% do jogo, ou seja, a maior parte entre os 3 setores, foi jogado no campo de defesa do Atlético Goianiense. Ou seja, o Flamengo jogou basicamente em último terço. Então faz mais sentido ainda ter caras agressivos fazendo as laterais do campo, né? No campo do Flamengo, menos da metade do tempo que ficou no campo do Atlético Goianiense. E veja aqui o contrário, né? O Atlético Goianiense atacou majoritariamente pelo seu lado direito e lado esquerdo do Flamengo, explorando o quê? Essas saídas precipitadas que o time fazia, né? Que o time fez 2 vezes, por exemplo, e fez outras vezes durante o jogo, que aí não dava tempo de executar o balanço, e aí atacava-se as costas do Bruno Henrique, e especialmente o Léo Pereira, por ser um lateral improvisado na partida, né? Aqui, pessoal, comparando as estatísticas do jogo, a gente vê uma evolução muito grande do Flamengo na partida, né? Apesar de outros defeitos que vão ser citados aqui. Então, posse de bola, o Flamengo teve muito mais do que vem tendo, e o Atlético Goianiense teve menos do que vinha tendo nos jogos grandes. Passes certos, o Flamengo teve um acerto de passe altíssimo, 89%, isso envolve também muito mais aproximação, o jogo em último terço, o time conseguiu ser mais próximo, estar mais profundo, por conta do Arrascaeta, que consegue conceder os apoios frontais, que o Gabriel não concede.
Chances de gol, o Flamengo produziu muito, né? Produziu 9, mas concedeu muito também. Concedeu 7 chances, que era a média do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um time muito perigoso, né? O Flamengo produziu o dobro do que tinha produzido nos últimos 3 jogos, em média. XG do Flamengo um pouco melhor, né? O que indica que o empate é um resultado justo, dentro do que foi em campo, mas que se tivesse que ter o vencedor, seria o Flamengo, né? Finalizações, o Flamengo finalizou 14 contra 11, né? É mais do que vinha finalizando, e o Atlético Goianiense finalizou quase metade do que vinha conseguindo finalizar, né? Então a marcação não foi tão ruim, o problema foram os momentos de trocação. Cruzamentos. O Atlético Goianiense cruzou 9, o Flamengo 19, o Flamengo cruzou 19 vezes, cruzou mais do que deveria e cruzou pouco, tá? Deveria ter explorado mais. O Atlético Goianiense, o Flamengo levava vantagem na maioria dos seus duelos aéreos, né? Teve 13 duelos aéreos de vantagem dos 19 que tentou de cruzamento. O Flamengo teve várias chances pela parte aérea, pelo jogo aéreo, inclusive com o Bruno Henrique, que fez o gol de jogo aéreo. Deveria ter entrado com o Pedro antes, para tentar fazer esse jogo de último terço. O Pedro chega a botar a bola na trave e ele dá essa profundidade maior que o Gabriel. Deveria ter entrado com o Pedro antes, até no lugar do Arrascaeta, se fosse o caso, porque o time fazia um jogo de último terço e o Atlético defendia numa linha de 5 que atrapalhava demais os passes, né, por dentro dessa linha. Falei bastante disso na live pós-jogo, que vocês podem ver clicando aqui no banner. Tá? A eficiência de ataque posicional do Flamengo foi quase o dobro do que vinha sendo, do Atlético foi metade do que vinha sendo. Os contra-ataques, né? O Flamengo contra-atacou demais e foi muito contra-atacado também, né? O Flamengo não costuma conceder tanto contra-ataque, né? O Flamengo é um time que concede só 10 contra-ataques por jogo, concedeu o dobro, né? Muito por conta desse jogo muito vertical novamente, né? E aí a eficiência dos contra-ataques do Atlético Goianiense foi superior por conta daquela situação que eu mostrei para vocês. Eu já mostrei 2 ali contra-ataques claros que o Flamengo concedeu por precipitação na sua saída, né? E aí, entradas na área, né? O Flamengo estava tendo dificuldade de ter profundidade, entrou na área 25 vezes nesse jogo, o dobro, mais do que o dobro do que vinha conseguindo entrar, e o Atlético Goianiense entrou na média dele, né? O Flamengo não costumava conceder que entrassem tanto na sua área, né? Concedeu o dobro aí do que normalmente concede entradas na sua área, assim como o Atlético Goianiense concedeu muito mais entradas na sua área, né? Então pode dar um print disso aí, mandar nos teus grupos, porque isso é um bom resumo do jogo. Aqui, a origem dos passos do primeiro tempo, né? Vejam como o Flamengo fez um jogo bastante de último terço e de meio de campo, e o Atlético Goianiense não conseguia sair da sua área. No segundo tempo, isso foi repetido, né? Até. Opa, tá dobrado o slide. No segundo tempo, esse padrão foi repetido, né? O Atlético Goianiense muito atrás, o Flamengo no último terço demais aqui, né? Até muito mais proporcionalmente do que o primeiro tempo, né? Depois da entrada do Pedro, o Flamengo conseguiu melhorar muito essa condição, e o Bruno Henrique também entrou muito na área no segundo tempo. Aqui as finalizações, a localização das finalizações, o Flamengo finalizou 8 bolas dentro da área e o Atlético Goianiense só 6, só que teve um aproveitamento melhor o Atlético Goianiense, né? E aí, de fora da área, o Flamengo tentou 5 chutes, não acertou nenhum, né? E do lado esquerdo tentou um chute e acertou. Isso é uma situação que o Flamengo precisa melhorar, a eficiência das finalizações, o time cria 9 chances e precisa fazer mais do que um gol. Aqui, pessoal, um resumo das atuações, né? Destaque para o Dudu, do Atlético Goianiense, explorou muito esse lado direito. O Léo Pereira é um cara improvisado, e as costas do Bruno Henrique, né, que não foi auxiliar de lateral esquerdo, se fosse, talvez não tivesse tido tanto espaço às suas costas, né? E ao Edson, que fez uma brilhante partida ali, bloqueando aqueles passes, bloqueou os 2 passes, por exemplo, que eu mencionei, interceptou os 2 passes, né? Aqui, com relação a aproveitamento de disputas, né? O Wanderson, 100% das disputas, né? E o Edson 78%. A dupla de zaga foi bastante sólida. Com relação ao Flamengo, né? O Flamengo teve como principais destaques aqui o Arrascaeta, né? E o Bruno Henrique. Então, o Bruno Henrique novamente sendo o principal jogador do time no segundo jogo seguido, que ele joga na função que todo mundo não quer que ele jogue. É uma coisa difícil de conseguir entender, né? O aproveitamento dos passes do Arrascaeta é o mais baixo, porque ele é o cara que mais arrisca também, e ele deu uma assistência e 3 passes decisivos, então está justificado, né? E nas disputas, né? Os principais caras, o Mateuzinho venceu muito bem as disputas, o Davi Luiz também, né? Apesar de ter perdido algumas bolas no primeiro tempo ali, falta de concentração, ele se recuperou no jogo, foi bem, né? E aí, destaque negativo para o Andrés Pereira, que perdeu grande parte das disputas, né?
E o Thiago Maia também poderia ter sido um cara mais combativo, né? Acabou errando demais aí, tá entrando em ritmo ainda, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal. Eu agradeço aí se você ficou até o final. Dá o like, que isso ajuda. Se inscreve, compartilha, para ninguém ficar repetindo coisa que não é verdade, ficar espalhando desinformação. Né? É muito importante que a gente analise com profundidade os dados. O Flamengo fez uma partida já muito superior ao que vinha fazendo, voltou ao padrão antes do jogo dos jogos finais do Campeonato Carioca. Precisa organizar algumas coisas, sim. Né? Precisa dar mais utilização para o Pedro em jogos como esse, por exemplo. Mas a construção, a saída de bola funcionaram muito bem. Tá? Eu te convido para olhar os lances no Twitter aí, que eu deixei os links aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beijos e até a próxima.